Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita, Luz e Caridade da Restinga. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje estaremos abordando um tema sobre as ideações suicidas. Antes de iniciarmos a nossa fala, propriamente dita, convido a todos para, neste momento, unirmos os nossos pensamentos, mesmo que de maneira virtual, para podermos dizer a Deus e a Jesus do nosso muito obrigado por aqui nos encontrarmos, pelo conhecimento espírita que pouco a pouco vai adentrando nas nossas consciências, nos esclarecendo, mas também nos consolando. Que a tua paz, Senhor, permaneça em nossos corações. Que os bons espíritos nos ajudem na reflexão sobre o tema proposto para hoje. Assim, em teu nome, Senhor, em nome de Jesus e dos companheiros espirituais responsáveis por esta sociedade, nós damos por iniciado a atividade de hoje. Que assim seja. Bem, queridos amigos, então, sobre a ideação, o sentimento, o planejamento sobre o suicídio. Nós vamos trazer alguns dados, algumas características também estatísticas referentes sobre e, obviamente, o que nos diz a doutrina espírita sobre o suicídio. Antes, nós gostaríamos de relembrar a mensagem de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E é do capítulo 5 também do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre o vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nos trazendo aí já de início, que aqueles de nós que conseguimos de alguma maneira buscar a Jesus nas nossas dificuldades, encontramos o alívio para elas. Sobre o suicídio, sim, a vida sempre. Relembrando que em 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Mas hoje nós vamos falar sobre o conhecer e compreender para, de alguma maneira, passarmos então à prevenção. Lembrando também o que nos fala a cartilha preparada pela Associação Brasileira de Psiquiatria sobre o suicídio dentro dessa linha do informar para prevenir, levar a informação para que de alguma maneira também se desvaneça essa própria ideação, essa própria intenção do suicídio. Esse documento ele foi lançado em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, em 2014, do Ministério da Saúde e também da Organização Pan-Americana da Saúde. Mas o que é a definição de suicídio? Pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo que, ao mesmo tempo, usa-se um meio que ele acredita ser letal. Fazem parte da ideação suicida os pensamentos, que sabemos são por vezes repetitivos. Os projetos e a própria tentativa de suicídio fazem parte, então, do pensamento suicida, da ideação suicida. E pequena proporção desses, segundo os estudos também levados a efeito, chegam até o nosso conhecimento. A prevalência dessa ideação suicida é em torno de 17%, em algum momento, 17% da nossa população, considerando ali a população mundial, em algum momento pensaram em tirar a própria vida. E também tem esse gráfico que nos traz essa própria cartilha do comportamento suicida hoje, abordado como ideação suicida ao longo da vida.
De cada 100 habitantes atendidas no pronto-socorro, uma tentativa, 3 de cada 100 habitantes. 5 fizeram o planejamento, chegaram até o planejamento, passaram da fase do pensamento, passaram da fase de ideação. E dentre esses 100 habitantes, 17 esteve ali o pensamento, pelo menos em algum momento, em tirar a própria vida. Nas estatísticas, nós temos, ainda no relatório da Organização Mundial da Saúde, a informação procurando chamar a atenção dos governos para o suicídio, considerando um grande problema de saúde pública que não é tratado e prevenido de maneira eficaz, ou pelo menos como deveria ser tratado e prevenido. Segundo esse mesmo estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Isso é uma taxa de 11,4% para cada grupo de 100 mil habitantes. E considerando as estatísticas demográficas, que nós somos em torno de 7 bilhões 400 milhões de espíritos reencarnados em todo o mundo, então essa taxa ela sobe e muito, exponencialmente, considerando a nossa população mundial. De acordo com a Agência das Nações Unidas, 75% dos casos envolve países onde a renda é considerada muito baixa ou média. Alguns dados, para trazermos aqui. Dentro da cartilha da FEB, da Federação Espírita Brasileira, sobre o suicídio, ainda considerando o respeito à vida, ainda dentro dessas estatísticas, nós encontramos que cerca de 3 mil pessoas por dia se suicidam no mundo. E para cada suicídio consumado, 20 são tentados e não se concretizam. Se esses suicídios se concretizassem, então aquela estatística de 3 mil, ela deveria ser multiplicada por 20. Dentre essas também, e não é só aqueles que conseguem, que envolve muitas outras pessoas em torno, não é só a pessoa que cometeu, mas os familiares também, no mínimo, segundo as estatísticas, 6 pessoas são envolvidas diretamente quando uma pessoa se suicida. Mas ainda precisa se considerar as sequelas físicas e as sequelas morais que permanecem mesmo pelo suicídio não concretizado. E vem aumentando essa taxa a cada ano numa proporção variável de 5%. Nesse já pouco mais de um ano em que nós estamos aí sobre a premissa da pandemia, sabemos, pelos dados também do governo, que aumentou significativamente os suicídios e também a ideação suicida referente à população. Cada suicídio tem impacto em, no mínimo, 6 pessoas. O levantamento ainda diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. E dentre todos os países que nós temos atualmente, apenas 28 possuem estratégias de prevenção. E a mortalidade de pessoas entre 70 anos ou mais é maior, também de acordo com esta pesquisa. Trazendo essas taxas e essas estatísticas para o Brasil, o Rio Grande do Sul ainda permanece como o estado que mais comete suicídio, que é ali, segundo o nosso gráfico aqui, 10 pessoas ou mais, considerando ali a mesma taxa de 100 mil habitantes cometem suicídio no Rio Grande do Sul, que nós temos ali, ou em escuro, ou mais escuro, o estado do Rio Grande do Sul. E no caso, considerando mundialmente, o Brasil é o 8º país em número de suicídios. Então, realmente, no Brasil, no Rio Grande do Sul, é um número muito grande. E considerando as barreiras à detecção e à prevenção
da ideação suicida. Né? Diversos fatores podem impedir essa detecção precoce e, consequentemente, a prevenção, não é, meus amigos? O estigma e o tabu relacionados ao assunto, né? Atualmente, também nos dias de hoje, com tanta informação, quase não se fala sobre isso, porque ainda existe um tabu de que se falar sobre suicídio, mais pessoas irão cometer o suicídio. Nós vamos ver nos próximos slides que há alguns mitos em relação às ideias que nós fazemos sobre isso. Durante muitos séculos também, por razões religiosas, morais e culturais, o suicídio foi considerado um grande pecado, como nos dias de hoje também. Ainda temos algumas questões referentes de algumas concepções de que aqueles que se suicidam não podem ser enterrados, inumados no mesmo local que outras pessoas. Também é uma barreira a essa detecção o não falar abertamente, por medo, por vergonha, por dificuldade em buscar ajuda e a falta de conhecimentos e atenção sobre o assunto. Traz aos próprios profissionais a ideia equivocada, obviamente, de que o suicídio não é um evento frequente e assim formam a barreira para a prevenção. Mas nós vimos ali pelos dados que é sim uma ocorrência muito mais frequente do que nós mesmo imaginamos. Então, lutar contra esse tabu é fundamental para que a prevenção seja bem, digamos assim, sucedida, né? Bem realizada. O que o Espiritismo esclarece? Bom, nós temos lá nas questões 943 e 957, quando o codificador discute o tema apontando as causas e as consequências destes atos, né, sinistros. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele que nós vimos lá no início, Bem-aventurados os aflitos, também analisa o suicídio juntamente com a loucura. E no Céu e Inferno, obra muito significativa, pois que nos traz ali na segunda parte relatos daqueles que cometeram suicídio. E vem, através das reuniões mediúnicas, das mensagens, inclusive muitas que estão nesta obra, trazendo e dizendo o que acontece com aquele que tira a própria vida e então encontra um estado infeliz, por assim dizer, após a morte do corpo. Outra obra muito significativa é a obra Nosso Lar e também o filme Nosso Lar, que com certeza os amigos lerem e ou assistirem o filme vão entender muito melhor as questões referentes a tudo isso. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, o codificador faz uma pergunta a ser analisada pelos espíritos ali responsáveis pela codificação. Temos o direito de dispor da nossa vida? Não. Só a Deus assiste esse direito, responde os espíritos superiores. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Nós vamos encontrar na obra O Consolador, por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá na lição 154, na pergunta 154 também, quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue. Não acaba. Muitos têm essa ideia, né? Os meus problemas vão acabar se eu me suicidar. Não. Pelo contrário, se agravam, se multiplicam, aumentam-se, em virtude da decisão, que é de suprema rebeldia. Suicidas há que continuem experimentando os padecimentos físicos do último momento em seu corpo somático indefinidamente. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pelas suas características de falso heroísmo e de negação absoluta também da lei de causa e efeito, da lei do amor e suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia.
ainda na obra Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, é uma porta falsa, é uma saída falsa, é um acabar dos problemas falso. Via de regra, nos diz, nas mortes repentinas e violentas, o desprendimento da alma é tanto mais prolongado e penoso quanto mais fortes sejam aqueles liames. Ou, em outras palavras, quanto mais vitalidade existir no organismo, sendo assim que os suicidas se mantêm presos ao corpo por muito tempo, às vezes até a sua decomposição completa, sentindo horrorizados os vermes a lhes corroerem as carnes. Algumas razões aí para o pensamento, a ideação suicida. Primeira, fugir dos sofrimentos, não sofrer mais. Incapacidade de resolver as problemáticas, que às vezes até causada pela própria incúria do homem. Desequilíbrios físico-psíquico-espirituais, também o materialismo, né? O não acreditar em Deus, não acreditar na vida após a morte, desgosto pela vida. E a falta de fé, também ainda no Consolador, segundo Emmanuel, é responsável pela quase totalidade dos suicidas. Falece a fé. No Evangelho, nós encontramos que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio e ocasionam dessa maneira a covardia moral. Algumas outras consequências do suicídio: continuação da vida que não se acaba, no sofrimento em maior nível, localização em regiões de sofrimento, em regiões de padecimento, tormentos, recordações, pesadelos, lesões a nível perispiritual, o órgão que foi objeto da tentativa ali, ele sofre com isso. Então, se você ingeriu veneno, por exemplo, você lesou o órgão perispiritual, que é a forma do corpo físico. Então, ao renascer, em uma outra oportunidade reencarnatória, terá-se dificuldades na área que foi lesada. Elas se refletem, então, na reencarnação, e há um grande desperdício de tempo valioso de progresso. É como perder um ano na escola, né? Muito mais grave, aliás, do que perder um ano na escola. Aspectos psicológicos. Existem estágios no desenvolvimento dessa intenção. O resultado de um ato depende de uma multiplicidade de variáveis que nem sempre envolve planejamento. Existem 3 características próprias do estado em que se encontra a maioria das pessoas sobre o risco do suicídio, e alguns deles nós vamos ver agora nos próprios sinais de alerta. Poderemos aqui colocar como sentimentos DDD, né? Fazer uma referência ali sobre descagem, de distância, de duração. O DDD aqui nesse caso é depressão, desesperança, desamparo e desespero. E os pensamentos que muitas vezes são até sinais que eles nos dizem: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros. Acontece isso mais na velhice, né? É um outro pensamento que precisamos estarmos atentos quando se refletem em palavras. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Por isso, sinais de alerta: comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família, poucos amigos, pouca rede social, doença psiquiátrica também é um sinal, né, que a gente precisa estar alerta. Alcoolismo, ansiedade ou pânico, as drogas também, não é, meus amigos? Mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão, apatia, mudança no hábito alimentar, mudança do sono, tentativa de suicídio anterior. São sinais de alerta. Odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha, uma perda recente, importante, um filho, um pai, um esposo, é um sinal de alerta. Morte, divórcio, separação, histórico familiar de suicídio,
Desejo súbito de organizar documentos, escrever um testamento pode ser um indicativo. Não quer dizer que seja, pode ser um indicativo. Sentimentos de solidão, impotência, desesperança, cartas de despedida, doença física crônica, limitante ou dolorosa. E também a menção repetida de morte ou suicídio. Agora nós vamos ver aqui rapidamente os mitos e as verdades. Mito: o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Falso. Aí, no caso, a verdade é: estão passando quase invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere no seu livre-arbítrio. Está ali havendo uma interferência em função desse fator que nós estamos vendo. O tratamento eficaz é o pilar mais importante da prevenção, pois o desejo de matar praticamente desaparece. Mito: quando uma pessoa pensa em suicídio, terá esse mesmo pensamento para o resto da vida. Falso. Verdade: o risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, por isso, a pessoa não mais correrá o risco. Mito: as pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Elas estão apenas querendo chamar a atenção. É falso. A verdade sobre isso é que a maioria fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Muitos expressam em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de cometer. Mito. Falso: se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava no suicídio, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, significa que o perigo já passou. Falso. É falso. Verdade: se alguém que pensava de repente parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema já passou, pois esse alívio ou aparente melhora pode ser simplesmente a decisão estabelecida e tomada ali de se matar. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo. Falso. Um dos mais perigosos períodos é quando está melhorando da crise que motivou e se essa é uma verdade, né? E se pensa equivocadamente que às vezes aquela melhora evitará o comportamento futuro. Essa é uma verdade. Então também sinal de alerta. Não devemos falar em suicídio, por isso pode aumentar o risco. Falso. Falar sobre não aumenta o risco. Muito ao contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos vão trazer. É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Falso. Verdade. A mídia tem a obrigação social de tratar do importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada. Isso não aumenta o risco da pessoa se matar. Ao contrário, tendo informações sobre o problema e também onde buscar ajuda. E para nós outros, como ajudar? Ouvir com cordialidade, tratar com respeito, se colocar no lugar do outro, ter empatia nas emoções e também sigilo sobre as informações que aquela pessoa está ali nos trazendo, porque por vezes são algumas coisas pessoais, né? Não no sentido de buscar ajuda, mas as questões pessoais que por vezes são colocadas àqueles que ouvem. Como se comunicar, então, referente a isso? Ouvir atentamente, com calma, entender os sentimentos da pessoa, como vimos a empatia, dar mensagens também não verbais de aceitação, de respeito, expressar respeito pelas opiniões e os valores que a pessoa nos traz, conversar com autenticidade e com honestidade, mostrar preocupação, cuidado e também afeição, e focalizar nos sentimentos da pessoa. Não fazer, interromper com frequência, ficar chocado ou muito emocionado, fazer com que o problema pareça trivial, dizer simplesmente tudo vai acabar bem, mas não se toma nenhuma providência para que tudo acabe bem. Citar casos piores, fazer perguntas indiscretas, emitir julgamentos, como se fosse uma doutrinação.
e também menosprezar aquele que traz esse sentimento ou humilhar. Como ajudar e receber ajuda? Pelo chat das mídias sociais, www.cvv.org.br, ou pela ligação, telefone 188, por e-mail, ou também pelo próprio endereço constante no site. E eles mantêm total sigilo, tanto pelo chat ou pelo telefone, e atendem 24 horas por dia. Há esperanças de recuperação? Nos dizem os espíritos, no tempo necessário a que se melhorem. Ainda na questão 1008, Deus só quer o bem das suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento quando sincero. O Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou o medo do futuro. E por isso, por si só, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna felizes os seus adeptos. E aí está o grande segredo da sua rápida propagação. E para finalizarmos, nós gostaríamos de deixar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, a prece pelo suicida. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sobre vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes assim os sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também, para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele, o porvir. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Faça a tua parte na vida com amor e o resto entrega a Deus com confiança. Ele te proverá. Obrigado pela paciência, queridos amigos. Que Deus nos ampare a todos e que possamos sempre termos uma palavra de entendimento e de carinho ao identificarmos nos companheiros, nos colegas, naqueles que muitas vezes a solicitude divina encaminha até nós com essa ideação suicida, para que possamos, se não ajudá-los efetivamente, na prece, no sentimento em prece, também fazermos alguma coisa, fazermos a nossa parte com amor e com o conhecimento, com o entendimento hoje que o Espiritismo nos proporciona. Que Deus nos ampare, nos fortaleça a todos nós, ampare a todos aqueles que neste momento encontram-se enfrentando as dificuldades oriundas do suicídio. E também através dos espíritos protetores, pois que todos nós o temos, alguém que nos ajuda nesta reencarnação, possam estar ali aconselhando, interferindo, intuindo, amparando a todos aqueles que estão envolvidos na ideação suicida, para que procurem ajuda, para que procurem, através do CVV, através da doutrina espírita, o esclarecimento e também o consolo. Sê conosco, Senhor, e nos ampare hoje e sempre. Em teu nome, em nome de Jesus, damos por encerrada a atividade de hoje. Obrigado, queridos amigos. Deus nos ampare. Até uma próxima oportunidade.